Muitas pacientes, quando conversam comigo pela primeira vez, relatam a seguinte situação: ai, doutora, eu tenho me sentido desanimada em relação às minhas pernas. Eu já fiz alguns tratamentos anteriores, já fiz algumas aplicações e tudo, mas fico frustrada porque logo depois de alguns meses, em alguns casos até depois de algumas semanas, tá lá tudo de novo, né? Aquele mapa mundi ali na minha perna. Já percebi que isso é muito frequente na minha família, minha mãe tem, minha avó tem um bocado de gente doente. Isso tem me deixado frustrada, desanimada, achando que não adianta nada tratar. Bom, eu quero dizer que eu entendo perfeitamente esse sentimento. E ele é muito frequente, essa sensação de frustração, de que o tratamento não dá certo. Mas o que acontece? Realmente, por se tratar de uma doença que tem um caráter hereditário, né, é transmitida aí na nossa genética e crônico, a gente não pode, infelizmente, falar sobre cura. Mas esse vídeo não é para te desanimar, tá? Existe sim controle adequado da doença, gente. É possível manter suas pernas bonitas e saudáveis por muito mais tempo se você fizer esse controle adequado. E aí, como é que a gente pode alcançar esse resultado que para algumas pessoas parece impossível? É através da construção de um plano de tratamento adequado. Isso pode até parecer simples à primeira vista, mas me diz aí, se você já fez algum tratamento anterior, como é que foi construída essa estratégia de tratamento? Você participou dessas decisões? Ou você foi ali simplesmente e fez algumas aplicações de maneira meio errática? Um dia vai ali, outro dia vai e faz uma aplicação. Quando está incomodando um pouco mais, vai lá novamente. E aí acabou não alcançando o resultado que queria. É muito importante ter esse plano claro para que a gente consiga ter um objetivo e aí mirar nesse objetivo. E quando existe essa estratégia, sim, esse objetivo chega e você consegue recuperar a saúde e bem-estar e realmente fazer um tratamento que faça diferença na sua vida, tá? Me acompanha nesse vídeo, que é o que a gente vai discutir ao longo desse tempo. Meu objetivo com esse vídeo não é dizer que o tratamento tem que ser assim ou assado, até porque não existe receita de bolo quando a gente fala de tratamento de varizes e vasinhos. Então, seu médico, avaliando o seu caso especificamente, tem total autonomia para decidir por outro caminho, porque não existe um só jeito de tratar, né? Existem maneiras diferentes de se chegar também a um excelente resultado. Bom, mas dito isso, eu quero dizer que o objetivo desse vídeo, na verdade, é informar, é esclarecer, é levar informação aos pacientes para que eles se empoderem de todo esse processo que é o tratamento de uma doença crônica, porque os estudos mais que comprovam que é fundamental que o paciente faça parte dessa escolha, né, dessas decisões em relação à saúde dele. Ele tem direito a isso e mais do que isso, essa informação faz com que esse tratamento seja mais leve, que ele saiba o que esperar, que seja estabelecido ali um vínculo mais profundo com o seu médico, que permita, sim, que os dois em conjunto alcancem o objetivo comum, que é o resultado mais satisfatório possível para esse tratamento. Mas agora eu quero voltar para a chave desse vídeo, que é a construção do plano de tratamento. E por que é tão importante saber isso, né? Talvez você fale, doutora, não preciso saber não, eu vou lá no médico, ele me diz o que eu tenho que fazer, eu simplesmente faço. Ou então, eu vou lá, já digo que eu quero fazer escleroterapia, que eu já faço escleroterapia há muitos anos e pronto. Vou lá, marqueio ali, tá perto de um evento, tá perto das férias, enfim, faço um pouquinho de aplicação ali para poder atingir um determinado resultado, vou 1 ou 2 vezes e depois deixo para lá. É justamente por causa desse tipo de entendimento equivocado sobre a doença que muitas pacientes têm a percepção de que o tratamento não funciona. Porque, na verdade, gente, tudo que a gente tem conhecimento, tudo que a gente entende como funciona, a gente consegue colaborar mais, não é mesmo? Então, se você não entende que se trata de uma doença crônica, que realmente existe uma maneira de melhorar aquilo por muito mais tempo, de alcançar um resultado que realmente faça diferença, que não seja só uma maquiagem ali nas suas pernas, que com o tempo você percebe que cada vez mais está sendo pouco efetiva, você consegue, em comunhão com o seu médico, aderir a esse plano de tratamento e alcançar o resultado que foi estabelecido. Então, por isso é tão importante entender como se dá essa construção. E para essa construção existe um passo a passo que é fundamental. A gente precisa, sem dúvidas, primeiro passar por uma consulta, porque não tem como construir um plano de tratamento sem ver as suas pernas.
e ver não só com os olhos humanos, né? A gente dispõe hoje de aparelhos que são modernos e que permitem que a gente veja essas veias aí mais profundas. Então a gente consegue fazer um mapeamento dessas varizes mais superficiais que estão ali se escondendo embaixo da pele, que podem estar alimentando algum vasinho. Conseguimos ver também as veias mais profundas, como as safenas, né, para que a gente determine aí a ordem, a escolha do tratamento, para que esse plano realmente tenha sentido, né, do ponto de vista da doença, para que ele seja o mais efetivo possível. Então, esses aparelhos são fundamentais hoje em dia e a gente precisa deles de fato para alcançar um resultado muito mais duradouro, tá? Bom, me deixa então dar um exemplo prático aqui, né? O que acontece? Às vezes a paciente já vem fazendo ali escleroterapias há alguns anos, né? Vamos supor aí uma paciente de 50 anos que nos últimos anos já fez algumas aplicações de escleroterapia, mas ela tem percebido que o intervalo entre essa necessidade de tratamento vem diminuindo ao longo do tempo. Então, se com 35 anos ela fazia a cada 3 anos, agora ela já tem percebido que precisa fazer a cada 6 meses, porque o resultado não consegue se manter por mais tempo. E essa situação começa a se tornar, além de inconveniente, da necessidade de estar sempre ali fazendo um novo tratamento, frustrante para o paciente e até certo ponto perigosa, porque está sendo só mascarado o problema, enquanto isso as veias profundas ali continuam crescendo, continuam se tornando mais importantes e comprometendo cada vez mais a saúde da circulação dessa paciente. Mas aí então ela resolve buscar um angiologista, né? Buscar a ajuda de um profissional que de fato vai fazer um mapeamento mais profundo dessas veias, com o uso de aparelhos que eu vou descrever um pouco mais à frente, para que ela consiga construir um plano real de tratamento. E aí esse plano, na maioria das vezes, em mais de 80% dos casos, não vai envolver só as aplicações, só a escleroterapia, porque provavelmente vai ser detectado nessa paciente uma veia mais profunda que está ali alimentando os vasinhos e fazendo com que essa recorrência desses vasinhos se torne cada vez mais precoce, né? Que com intervalos de tempo menor, aquela perna já volte a apresentar ali os vasinhos. E esse é um exemplo clássico de como enxergar por baixo da pele, como usar esses aparelhos é tão importante para que a gente consiga alcançar um resultado mais duradouro. Mas isso quer dizer que com um bom plano de tratamento, nunca mais aqueles vasinhos ali vão surgir, né? Nunca mais vai aparecer nada naquela área que foi tratada? Então, infelizmente, a gente não pode dizer isso. Mas para que vocês entendam a diferença entre a progressão da doença e a recorrência, né, o ressurgimento dos vasinhos que foram tratados de maneira incompleta, eu vou aqui distinguir um cenário do outro. Imagina que o tratamento foi feito de maneira incompleta, ou seja, que só fez ali uma escleroterapia, maquiou aqueles vasinhos. Com o tempo, essa veia que está ali mais profunda, em mais de 80% dos casos, alimentando esses vasinhos, logo vai fazer com que novos vasinhos surjam. Então a gente logo consegue distinguir justamente por causa do tempo, né? Rapidamente, e o paciente começa a perceber que cada vez mais rápido aqueles vasinhos começam a surgir ali. Então, se no começo isso demorava 3 anos, agora já está demorando meses. Enfim, essa é a diferença. Enquanto no outro cenário, o que acontece? Se a gente faz o tratamento mais completo, mais adequado, que inclui o tratamento da veia mais profunda, que está alimentando os vasinhos e dos vasinhos, pode ser que sim ou que não, enfim, pode ser que de fato o seu corpo adoeça novos vasos próximos ali daquela área. Mas isso não quer dizer que é o retorno daqueles vasinhos, porque se eles foram tratados de maneira adequada, eles não estão voltando, mas novos vasos podem surgir, tá? Só que esses cenários são completamente diferentes, porque aqui vai demorar mais, bem mais, do que aqui, porque aqui o tratamento foi completo e adequado, enquanto aqui o tratamento foi incompleto e aí logo tá surgindo tudo novamente. E para que vai me ajudar na prática saber qual é o meu plano de tratamento? Porque para que a gente consiga aderir a um processo mais longo, né, uma jornada, por se tratar de uma doença crônica, o tratamento acaba sendo uma jornada, né, porque é fundamental que o paciente entenda
tudo o que está acontecendo, entenda mais a doença dele, para que ele consiga de fato aderir, mudar hábitos de vida, ir com uma periodicidade ao seu médico, visitar esse médico com periodicidade, enfim, aderir ao tratamento, se comprometer com esse tratamento. É fundamental que ele realmente tenha um entendimento maior. E se tem um entendimento maior, ele vai entender sobre quais são as técnicas disponíveis e por que essas técnicas foram escolhidas para o caso dele especificamente. Ah, doutora, eu já estou na fase mais avançada da doença, minhas varizes já estão maiores, já estou sentindo dor, peso, cansaço nas pernas. No meu caso, também conhecer o plano de tratamento é importante? Sim, sem dúvidas, né? Porque, como eu disse, se o seu caso está mais avançado, mostra que a sua doença requer mais atenção. E para a gente conseguir aderir ao tratamento, é fundamental entender todo o processo. Mesmo que o seu tratamento, por acaso, passe por uma etapa cirúrgica, o que não necessariamente vai acontecer só porque as varizes são mais grossas, porque sim, mesmo pacientes com varizes mais grossas, já com sintomas, a gente consegue tratar muito bem em consultório. Mas mesmo que preveja uma etapa cirúrgica em um determinado momento, você vai precisar voltar no seu médico pelo menos anualmente, você vai precisar mudar hábitos de vida, você vai precisar entender como a doença se comporta e até entender porque no futuro, se voltarem aqueles vasinhos ali, aquelas varizes, você vai ter a necessidade de tratar em consultório e pode usar outras técnicas, né? Uma vez que fez tratamento cirúrgico, não significa que o tratamento tem que ser sempre cirúrgico, gente, porque às vezes existe essa confusão, mas na imensa maioria dos casos, não precisa ser, tá? Não tem a necessidade de já operar uma vez, operar mais 4, quantas forem. Não. Existe sim controle da doença com as técnicas que a gente faz em consultório. Me deixa aqui explicar o que pode acontecer quando o plano de tratamento está só na cabeça do médico e não está na cabeça do paciente. Vamos imaginar aqui uma doença que todo mundo conhece, que é infelizmente epidêmica praticamente, que é o diabetes. Diabetes também é uma doença crônica, assim como as varizes e vasinhos. Vamos imaginar 2 cenários. Um cenário em que o paciente vai ao médico e que lá ele descobre que está diabético, né, que o exame deu alterado, que o médico passa ali uma série de medicações para ele e que diz para ele simplesmente: você toma aqui esses remédios todos os dias, você precisa fazer atividade física, você precisa perder peso, você precisa comer melhor e pronto. Ano que vem a gente se vê aqui de novo. E um outro cenário em que o médico explica para ele exatamente o que está acontecendo no corpo dele, como é que o diabetes se manifesta, quais são as complicações que se quer evitar relacionado ao diabetes, né? O que pode acontecer no futuro e como prevenir isso, como é que essas medicações vão ajudar o paciente a alcançar esse objetivo preventivo e quais são os alimentos que o paciente deve evitar, o que ele deve preferir comer, qual é o tipo de atividade física mais adequada para ele, enfim, como ele deve controlar o peso. Imagine aí esses 2 cenários. Qual dos 2 pacientes vocês acham que tem mais chance de controlar a doença? Provavelmente o paciente que está mais orientado, né? Que o médico se preocupou em explicar tudo para ele, que ele vai entender melhor, que ele vai precisar mudar algumas coisas na vida dele, né? Para que ele consiga ter um bom resultado do tratamento, para que ele consiga se manter saudável por muito mais tempo. A mesma coisa com relação às varizes e vasinhos. Se você simplesmente vai lá no médico e aí decide que tem que fazer algum tipo de aplicação e pronto, e você não sabe exatamente por que você está fazendo, a sua aderência ao tratamento também vai ser menor. Então, por causa disso, é tão importante que se entenda o que está acontecendo. Até muito recentemente, infelizmente, existia a percepção de que havia uma autoridade muito grande ali no médico, né? Que era simplesmente ele escrever ali, ele aderir, ele determinar o que tinha que ser feito na vida do paciente, que como num passe de mágica, o paciente iria transformar toda a vida dele ali pelo medo. Mas a gente sabe que não é bem assim. E nem deve ser o medo o principal motor que faz com que o paciente mude toda a vida dele. Mas sim o entendimento de fato que vem do conhecimento do que precisa ser feito, né? E uma coparticipação para que isso seja mais leve, para que isso seja mais tranquilo, para que o paciente entenda o que está acontecendo ali, qual é a função de cada uma daquelas etapas, para que ele reestabeleça a saúde dele como um todo. Então, mais do que uma imposição, a medicina hoje ela tem que ter essa visão de colaboração, né? De entendimento conjunto das coisas, de conquista do paciente. E essa conquista, ela vem através do conhecimento, do entendimento, do compartilhamento desse conhecimento.
Então agora, como eu havia prometido, eu quero falar sobre os exames, né, que vão ajudar a gente na construção desse bom plano de tratamento aí, desse plano de tratamento mais adequado. A primeira coisa, de fato, vai ser a consulta. É fundamental antes passar por uma consulta, né? Na consulta, o médico vai conversar contigo, vai descobrir, enfim, suas expectativas, se você já fez tratamentos anteriores, como reagiu a eles, enfim. E vai fazer o exame físico, que é a parte de olhar mesmo as suas pernas, ver onde é que te incomoda mais, discutir com você quais são as características daquelas lesões ali daquela área. E aí, partindo dessa parte mais superficial em relação às veias mais profundas, a gente vai aprofundar um pouquinho mais com o uso do GPS vascular, que é a realidade aumentada, aquela luz verde, que a gente consegue ver até 1 centímetro abaixo da pele, e aí que a gente consegue detectar, na imensa maioria dos casos, essas veias que estão alimentando esses vasinhos. No meu caso, particularmente, eu vou lá, pego uma folha, né, um papel onde tem as pernas desenhadas e eu vou colocando ali, preenchendo as lesões daquele paciente que está ali na minha frente para fazer a construção do plano de tratamento. Então, faço o mapeamento dessas veias mais superficiais, vou anotando ali, vou desenhando nessa minha folhinha de controle e depois a gente vai para o Doppler para ver as veias mais profundas, as safenas, né? As veias que saem de lá de dentro do músculo e podem estar alimentando ali os vasinhos. Você pode ver também as veias ainda mais profundas que ficam lá dentro da musculatura, que são as veias que estão acometidas quando a gente tem trombose. Então, de fora para dentro, a gente vai no exame físico, GPS vascular e Doppler. Somando todas essas informações, a gente consegue mapear o que o paciente tem ali de veia doente e construir o plano de tratamento extremamente individualizado e adequado para as lesões que aquele paciente apresenta, levando sempre em consideração de tratar sempre as veias mais profundas e mais calibrosas antes. Então, por exemplo, se o paciente tem uma safena doente, a gente vai preferir iniciar o tratamento pela safena para fechar essa veia maior que está alimentando essas varizes e depois ir fechando safena, veias maiores, varizes e vasinhos, tá? No caso de quem não tem safena comprometida, a gente vai tratar essas veias reticulares, nessas microvarizes que alimentam esses vasinhos. Então, o objetivo do tratamento é sempre tratar de dentro para fora, enquanto a análise, né, enquanto a construção do plano de tratamento é de fora para dentro. E essa construção é sempre um momento muito legal, porque é um momento ali em que a gente compartilha o conhecimento sobre a doença, que a gente explica ao paciente o que ele tem, como é que isso se apresenta, como é que a gente pode tratar cada uma dessas lesões, quais são as opções de tratamento, para que o paciente também colabore dizendo quais são as expectativas dele, como é que ele tem disponibilidade para tratar, enfim. Então, realmente, gente, é uma construção, né? Não existe uma imposição. Existe sim a opinião do médico do que é mais adequado para cada doente, mas não existe uma imposição. É fundamental que a gente se faça entender, que a gente traduza a nossa linguagem para que o doente entenda o que está acontecendo ali na perna dele, para que ele possa fazer uma opção conjunta conosco em relação ao plano de tratamento, tá? Bom, agora que eu já expliquei como é que funcionam esses exames que ajudam a gente na construção do plano de tratamento e quais são as etapas antes desse plano de tratamento ser concluído, eu vou trazer aqui para vocês algumas perguntas que podem te guiar quando você for aí para consulta com o seu angiologista para montar esse plano de tratamento. Você pode perguntar, por exemplo, sobre como estão suas veias mais profundas, né? O sistema venoso profundo ali, se tem algum sinal de alteração, de alguma trombose prévia, por exemplo. Como é que estão suas safenas, se estão comprometidas. Essa parte da investigação a gente vê através do Doppler. E para o paciente pode ser um pouco mais difícil visualizar isso através do Doppler. Mas você pode perguntar, por exemplo, também se tem alguma veia maior que está ali nutrindo esses vasinhos e que está ali escondida embaixo da pele. Essa parte é bem fácil para o paciente ver, porque o médico consegue ali com o fleboscópio ou com o GPS vascular mostrar para o paciente. Basta que ele olhe ali para baixo, para a perna, naquela área, e ele consegue ver claramente aquela veia mais profunda que está alimentando os vasinhos. Outra pergunta importante é, qual é o plano de tratamento proposto? Qual é a periodicidade desses encontros? É uma vez a cada mês? É uma vez a cada 15 dias? Quanto tempo demora esse tratamento, né? Em tempos de duração, né? Quantos minutos, quantas horas, enfim,
eu preciso programar para dispor aqui no meu dia e em quanto tempo eu devo concluir esse tratamento. Enfim, essas são algumas perguntas que vão te ajudar a entender melhor sobre a sua doença. Outra coisa é, o que mais eu posso fazer além de fazer o tratamento aqui no consultório para me ajudar, né, para evitar que novos vasos surjam? Bom, essas são algumas perguntas que você pode levar para o seu médico que vão te ajudar aí a seguir melhor nesse seu tratamento e a ser mais colaborativo com ele, tá? Depois deixe nos comentários se essas perguntas foram úteis para você ou até mesmo pode deixar como colaboração para outras pessoas, outras perguntas que você já tenha pensado ou já tenha levado para o seu médico. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, que ele tenha te ajudado a entender aí como se dá a construção desse plano de tratamento e por que é tão importante que você participe disso e como os exames, como a flebologia mais moderna pode te ajudar a alcançar esse resultado que você quer, que é as suas pernas bonitas e saudáveis por mais tempo. Até o próximo vídeo.